Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar com a nossa série de matemática básica, tá? Nesse vídeo eu quero trazer algo sobre as operações elementares, tá? Eu não vou propriamente aqui fazer as operações elementares, ensinar essas operações, né? Operações elementares, somar, subtrair, multiplicar e dividir, tá? Eu parto do pressuposto que você já as conhece, já as domina, até porque são conceitos, né? São operações que já são trabalhadas lá nas primeiras séries do primário. Então você já praticamente, provavelmente, está com isso consolidado para você. O que eu quero trazer aqui então? Eu quero trazer aqui as propriedades, tá? Por quê? Porque embora essas operações a gente já conhece, a gente já faz há muito tempo, né? As propriedades dessas operações, às vezes a gente acaba esquecendo, não toma, né, ciência dessas propriedades, e lá na frente a gente precisa conhecer essas propriedades, a gente precisa dominar essas propriedades para que a gente consiga resolver coisas mais complexas. Então tem gente que lá na frente desconhece essas propriedades e aí vai dizer que a matemática é difícil, né? Em vídeos, né, posteriores vai dizer que Rian não explica direito, mas é que esses conceitos aqui básicos, né, como eu sempre digo em todos os vídeos, tem que assistir um após outro para você ir construindo a pirâmide de conhecimento, é muito importante para conceitos futuros. Então, aqui é bastante básico, mas isso aqui é muito importante a gente saber e dominar essas propriedades. Então, começando aqui pela soma, né? Aqui a gente está considerando, né? Então, três números quaisquer, né? A, B, C, todos eles pertencentes aos números inteiros. Rian, o que é números inteiros? Né? Por que tem uma letra Z? Né? Aí você tem que assistir a teoria dos conjuntos, né? A aula de teoria dos conjuntos, que está no início lá, né? Nos vídeos anteriores dessa série, e você não está assistindo. Então, vai pegar no meio do caminho, o bonde andando, não vai entender, vai achar a matemática difícil. Se inscreve no canal, assiste todas as séries, do início ao fim, todos os vídeos do início ao fim para que você vá construindo. Os vídeos são feitos para eles terem uma lógica, né, e com uma concatenação, né? Eles fazem um sentido se você assistir na ordem certinha. Então, dado esses números, né, quaisquer números inteiros, a gente pode atribuir à operação de soma, a primeira propriedade que a gente vai falar é o fechamento, tá? Então, o que é o fechamento? A soma de dois números inteiros, ele sempre vai pertencer aos números inteiros. Então, veja bem, o resultado de uma soma de dois números inteiros sempre vai ser um número inteiro. Para a gente comprovar essa propriedade, a gente tem aqui dois números inteiros, então menos 5 mais 3 vai ser igual a menos 2. Tá? Então, menos 2 é pertencente ao conjunto dos números inteiros. Né? Então, se você fizer aí, né, pode fazer qualquer exemplo, né, use qualquer número. Somar dois números inteiros sempre vai ser um número inteiro. Tá? Então, essa propriedade do fechamento, a gente pode atribuir isso à soma. A próxima propriedade é a associativa. Então, veja bem, A mais, entre parênteses, B mais C, vai ser igual a mais B, entre parênteses, mais C. O que acontece aqui? O que está acontecendo com esses parênteses? Ele está dando prioridade a essa operação que está dentro do parênteses, certo? E se eu fosse resolver isso aqui, eu teria que dar prioridade a essa operação de soma e depois fazer essa operação de fora dos parênteses. Porém, com a propriedade associativa, eu posso inverter essa ordenação das operações. Então, veja bem, eu posso fazer ou dar prioridade a essa primeira operação com o elemento A aqui e depois resolver com o elemento C, certo? Então, vamos dar o um exemplo aqui para comprovar essa propriedade, né? Então, 5 mais, entre parênteses, 3 mais 2. Então, eu teria que resolver essa aqui e depois essa aqui. Então, 3 mais 2 é igual a 5. E aí, 5 mais 5, né? Depois essa operação, 5 mais 5 é igual a 10, certo? Vamos inverter essa ordenação das operações. Vamos passar a fazer essa em primeiro lugar e depois essa. 5 mais 3 é igual a 8. 8 mais 2 é igual a 10. E aqui está comprovado essa propriedade associativa da adição, certo? E vamos para a próxima propriedade, que é a comutativa. Tá? Então, a comutativa é o seguinte. Então, dado dois números inteiros também, né, A mais B, vai ser igual a B mais A. Então, perceba o que a gente fez aqui. A gente inverteu a ordem. Tá? A gente passou o B para cá e a gente passou o A para lá. Então, a propriedade comutativa dá a essa operação a possibilidade de você inverter a ordem desses operandos, né?
Eu posso fazer tanto A mais B quanto B mais A, que vai dar o mesmo resultado. Será que vai dar? Vamos ver aqui, ó. Então, menos 5 mais 3 vai dar igual a menos 2. Se eu trocar, passar o 3 para cá e o menos 5 para lá, eu tenho 3 mais menos 5. A gente sabe que mais com menos vai dar menos, então 3 menos 5 vai ser igual a menos 2 também. Então está comprovada a propriedade comutativa da adição, certo? Vamos para a próxima, que é a distributiva. O que acontece na distributiva? Eu tenho uma operação de multiplicação e entre parênteses eu tenho uma soma, certo? A propriedade distributiva diz que a gente pode distribuir essa operação de multiplicação que está fora do parênteses. Então, o que eu faço aqui é basicamente fazer uma espécie de chuveirinho aqui, né? Eu faço uma distribuição aqui dessa operação. Lembrando que aqui tem uma operação de multiplicação, tá? Então eu distribuo aqui entre os operandos que estão dentro do parênteses, tá vendo? Ó? Eu distribuo para cá e distribuo para cá. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter A vezes B, mais, né, eu conservo a operação que estava dentro do parênteses, que era a soma, porque essa é uma propriedade da soma, né? A, mais B, A vezes B mais A vezes C. Então, vamos ver no exemplo, né? Então, 2 vezes 3 mais 1. Então, pela propriedade distributiva, eu posso simplesmente distribuir. Eu posso fazer o 2 vezes o 3 e eu posso fazer o 2 vezes o 1, certo? Então, 2 vezes 3 mais 2 vezes 1, tá? E isso aqui vai dar 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes 1, que é 2. 2 mais 2 vai dar igual a 8, certo? 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes 1, 2, vai dar exatamente igual a 8. Então está comprovada aí essa propriedade distributiva. A próxima é da identidade, tá? Também é chamado elemento nulo. Tá? Então, basicamente, né, você pegar um número inteiro e somar a zero. Pela propriedade da identidade, né, que acontece aí na soma, você vai ter exatamente o mesmo número. Então, A mais zero vai ser igual a zero mais A, que é igual a A. Tá? Então, um número qualquer, inteiro, né? 8 mais zero vai ser igual a zero mais 8, que é igual a 8. Tá? Não muda, o elemento nulo não altera o valor. A próxima propriedade é a do elemento oposto, certo? Então, eu tenho um elemento A, somado ao oposto dele, ou seja, menos A, então aqui que eu vou ter? Eu vou ter A menos A, vai dar igual a zero, tá? Isso vai acontecer para todos os elementos dentro dessa soma, tá? Com o elemento com perdão, com o número, né, operandos aqui, números quaisquer do conjunto dos números inteiros. Então, 5 mais menos 5, né? Eu vou ter 5 menos 5, eu tenho igual a zero, certo? Muito tranquilo. Vamos continuar, vamos falar da subtração, né? A operação de menos, né? Então, mais uma vez, né? Um conjunto de números, né? A, B, quaisquer, né? Pertencente aos números inteiros. Se eu subtrair dois números inteiros, o resultado dessa subtração sempre vai ser um número inteiro, tá? Essa é a propriedade de fechamento que a gente também pode atribuir à operação de subtração. Beleza? Então, um exemplo aqui, né? Menos 5 menos 3 vai me dar menos 8, e o menos 8 pertence ao conjunto dos números inteiros. Tá? Outra propriedade da subtração é a distributiva, que a gente viu lá, né? A gente faz aquele chuveirinho aqui, né? Faz aquela distribuição da operação de multiplicação. Então, A vezes, entre parênteses, B menos C, vai ficar A vezes B. A gente preserva a operação que estava lá dentro do parênteses, menos, né? A vezes C. Então, por exemplo, né, 2 vezes 3 menos 1 vai ser igual a 2 vezes 3 menos 2 vezes 1. Tá? Perceba que a operação de adição ele tem muito mais propriedades. A de subtração não tem essas propriedades. Então, não tem como a gente garantir, por exemplo, né, que na subtração a gente tem a comutação, né, a propriedade comutativa. Não vai, se tentar, vai dar erro. Tá? A gente não pode inverter a ordem dos operandos no caso da subtração. A gente só tem a garantia das propriedades de fechamento e de distributivo, certo? Vamos continuar. Na multiplicação, a gente tem as seguintes propriedades, né? Então, a gente tem o fechamento, então a multiplicação de dois números inteiros vai pertencer aos números inteiros. Então, eu tenho lá, né, menos 5 vezes 3, eu vou ter menos 15. E o menos 15 pertence ao conjunto dos números inteiros. Tá? Eu também tenho a propriedade associativa na operação de multiplicação, né? Então, A vezes
B vezes C, né? Aqui a gente já visto que aqui teria que resolver primeiro e aqui pelo segundo, mas no caso, como a propriedade é associativa, a gente pode alterar essa ordem, né? Eu posso fazer em qualquer ordem. Então, 3 vezes 2 vezes 4, eu posso fazer 3 vezes 2 vezes 4, né? Aqui no caso vai ser 2 vezes 4, 8, né? 8, 3 vezes 8, 24. E aqui, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24 também. Tá? A multiplicação também tem a propriedade comutativa, né? A ordem dos fatores não altera o produto, né? Aquela frase que a gente grava. Essa frase, ela representa a propriedade comutativa da multiplicação, certo? Você tem os fatores, o produto vai ser exatamente o mesmo. Então, A vezes B é igual a B vezes A, tá? Então, ali, menos 3 vezes 5 vai ser exatamente igual a 5 vezes 3, a gente viu ali que dá menos 15, certo? E a propriedade da identidade. Aqui, a propriedade da identidade na multiplicação é feita pelo 1, certo? Por quê? Porque qualquer elemento multiplicado por 1 vai ser exatamente igual a ele mesmo, certo? Então, A vezes 1 vai ser igual a 1 vezes A, que é igual a A, tá? Não altera ali. Então, 8 vezes 1 vai ser igual a 1 vezes 8, que é igual ao próprio 8, tá? Essa é a propriedade da identidade na multiplicação. Então, aqui a gente vai comparar essas propriedades que a gente acabou de ver, né? É, e o que acontece, né? A gente tem aqui as de adição, subtração, multiplicação e divisão. A gente vai ver aqui que o de fechamento, a gente tem a propriedade de fechamento, né? Na adição, então dois números inteiros, né? Aqui está aqui a garantia, né? Onde A, B e C são números inteiros. Então, considerando os números inteiros, né? A mais B, eu vou ter o resultado pertencente ao conjunto dos números inteiros, na subtração também, e na multiplicação também, a gente viu isso. A divisão, porém, não é uma garantia, tá? Não é uma garantia, porque se você fizer 1 sobre 2, isso não vai te dar um número inteiro, isso aqui vai ser diferente, né? Perdão, isso aqui, né? 1 sobre 2 não pertence ao conjunto dos números inteiros, certo? Porém, se você fizer o 4 dividido por 2, ele vai ser igual a 2, e aí ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, não há uma garantia, a gente não pode garantir, né, a propriedade do fechamento. A comutativa, ela vai ser verdadeira para a operação de adição, a gente viu isso, né? A comutativa, lembrando, a gente altera a ordem dos operandos, porém, na subtração, não vale, tá? Não vale a subtração. Então, perceba, se eu fizer 5 menos 3, eu tenho 2, certo? 5 menos 3 é 2. Mas se eu fizer 3 menos 5, eu vou ter menos 2. E 2 é diferente de menos 2. Tá? Então, eu não posso garantir a propriedade comutativa para subtração. Eu posso garantir para a adição, eu posso garantir para multiplicação, mas eu não posso garantir nem para subtração, tá vendo? Ele é diferente, como eu também não posso garantir para divisão, tá? É diferente. A associativa, né? A ordenação das operações, né, que são feitas na conta, eu posso garantir para adição, eu posso garantir para multiplicação, mas não para subtração, tá? Aqui eu não vou poder garantir, no caso da subtração, ela vai ser diferente, tá? A gente viu isso. A divisão é o mesmo caso, a gente também não pode garantir para a divisão a propriedade associativa. No caso da identidade, a gente viu aqui, né, que a identidade, no caso da adição, vai ser com o valor com o elemento nulo, né? Então A mais zero vai ser sempre igual a zero, zero mais A vai ser igual a A, certo? No caso da subtração, isso aí não é aplicável, certo? No caso da multiplicação, a gente tem a propriedade de identidade, mas é com o valor 1. Então, né, qualquer número multiplicado a 1 vai ser igual a ele mesmo. Então, A vezes 1 é igual a A, 1 vezes A é igual a A. Aqui é igual a A, né? Tá errado, tem que consertar. Tá? No caso da divisão, aí não é aplicável a propriedade de identidade. A distributiva, ela vai ser aplicável à adição, né? A gente pode garantir no caso da adição, pode garantir no caso da subtração, mas não é o caso da multiplicação e da divisão. A gente não aplica no caso da distributiva, tá? Aqui a gente precisa ter a garantia, né, que o B é
uma integral não nula, tá? Isso por causa da divisão, né? A gente precisa garantir que a divisão aqui não tenha número ah, nulo, né, no seu divisor, tá? Então, essas foram as propriedades, né? A gente fez um resumo aqui no final com um quadrinho comparando essas propriedades. Como eu disse, né, no início, essas propriedades são muito importantes para a gente entender coisas mais complexas lá na frente. Se tiverem dúvida em relação a como fazer essas operações, bota no comentário ou fala comigo lá no Instagram, Data Review. E é isso para esse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Acompanhe as séries, né? Se inscreva aí no canal, dê o like se gostou, compartilhe com quem possa se interessar e até o próximo vídeo.